Os smartphones se tornaram uma extensão do cérebro humano. Todas as informações que a gente precisa estão aqui, na palma da mão. Mas até que ponto isso é benéfico? A neuropsicologia explica que nós estamos vivendo uma espécie de amnésia digital. O que tem acontecido com a gente? Os adultos cada vez mais, e as crianças também já vem acontecendo isso, estão com dificuldade de prestar atenção, parar para prestar atenção. E a atenção ela é a porta de entrada para todo aprendizado. Se a gente não para prestar atenção, aquela informação não entra. Se a informação não entrou, nós não vamos nos lembrar daquilo. Então, provavelmente por isso que vem acontecendo. E aí o que acontece também? Além da atenção que está muito envolvida, a questão de que a gente não precisa mais repetir as informações. Elas estão muito fácil de acessar. O nosso celular está ali o tempo todo, enfim, que a gente utiliza muito como agenda, como tem o calendário, tem tudo. Então, nem dia, na verdade, a gente precisa saber, a gente olha ali no celular. Os smartphones se tornaram uma extensão do cérebro humano. Todas as informações que precisamos estão armazenadas em um só lugar e na palma da mão. Mas até que ponto isso é um benefício? A neuropsicologia mostra que estamos desenvolvendo uma espécie de amnésia digital. Na escola mesmo, nosso público, um dos maiores públicos nosso é o adulto. E a principal queixa é a memória. E aí quando a gente para que eles reflitam sobre isso, que eles acabam percebendo que muitas vezes nem é a memória, é a atenção, e muitas vezes também é a memória porque a gente não precisa mais forçá-la, tá tudo muito fácil, principalmente devido à tecnologia. Então vem acontecendo muita queixa dos adultos em relação à memória. De fato, uma pesquisa recente feita no Reino Unido mostra que o uso cada vez mais frequente de aparelhos eletrônicos está prejudicando a nossa capacidade cognitiva e afetando diretamente a nossa memória. Existem vários tipos de memória, E dentro, por exemplo, de um dos tipos de memória tem a memória de procedimento, que a gente aprende a andar de bicicleta e muitas vezes a gente não esquece, Esse é um procedimento que a gente aprendeu. Mas existem os outros tipos de memória, por exemplo, a memória explícita, que é quando a gente recebe uma informação, através da atenção, a gente consegue absorver essa informação e ela passa daí para a memória de curto prazo. Passando para a memória de curto prazo, se a gente não utilizar mais aquela informação, ela é descartada. Aí, se a gente utilizar novamente aquela informação e através da repetição, ela passa para a memória de longo prazo. E aí é muito mais fácil da gente lembrar, fica ali armazenada, Como eu te falei, por exemplo, o caso do telefone quando éramos crianças. Então, a gente precisava digitar o número ali, enfim, repetimos várias vezes aquele número. Então, eu tenho certeza que se eu te perguntar o número da sua casa, quando você era criança, você vai lembrar. Eu lembro que era da minha, eu lembro da minha avó, porque a gente repetia aquela informação e aí ela fica armazenada na memória de longo prazo. A neuropsicóloga explica que o uso do aparelho nos tirou o exercício de pensar, já que, com ele, temos todas as informações a um clique de distância, sem precisar pensar. Se você for parar para pensar, antigamente mesmo, a gente tem muitas memórias de antigamente como o número de um telefone, porque a gente precisava utilizar da repetição. E é através da repetição que a gente aprende, que aquilo fica na memória. E hoje a gente não precisa mais utilizar. Então, cada vez mais estamos dependendo do celular para essas informações e acaba prejudicando a nossa memória. A solução é simples. Com alguns exercícios diários de repetição, é possível exercitar a mente e aumentar a capacidade de concentração, raciocínio e memorização. Qualquer exercício que você fizer que estimule o seu cérebro, ajudaria, porque daí você estaria desenvolvendo a sua atenção, E aí, consequentemente, também desenvolveria a sua memória. E outra, você pode utilizar de estratégias, em vez de usar o celular, tentar, gravar algum número, tentar gravar uma lista de supermercado curta, enfim, algo que você utilize no dia a dia, evitar utilizar essas estratégias externas, Porque tem as estratégias de memória que são internas. Algumas estratégias a gente até aprende aqui, passa para o aluno. Já tem as estratégias externas, que é a agenda, é a lista, é o calendário. Então, como a gente utiliza muito dessa estratégia externa, às vezes a gente acaba deixando de utilizar essa interna, que faz com que a gente tenha cada vez mais desempenho na memória,